Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Neste 10º domingo do tempo comum, nosso programa quer ser para você, prezado ouvinte, um alimento, um incentivo para ascender-se cada vez mais a uma vida espiritual elevada. O nosso programa humilde, simples, quer ser essa motivação, a fim de que nós possamos olhar para a nossa vida e desejar o céu, desejar a salvação e nos colocar nesta progressiva caminhada de caridade, de virtudes neste mundo, de prática do bem e da justiça, a fim de alcançarmos o galardão celestial. Dando sequência à meditação do livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Sheen, na página 246, veja que maravilha de ensinamento. O verdadeiro fim do homem jaz, não na pura humanidade, mas em uma espécie de super-humanidade, onde será governado por novas leis, vivificado por uma nova alma e animado por novas alegrias. A natureza do homem, depois da encarnação, foi assumida por uma natureza mais alta e foi elevada a uma vida nas alturas. Como o ar e o raio do sol vivem de uma maneira nova ao serem absolvidos pela vida da flor, também as plantas passam a viver uma vida mais elevada ao serem incorporadas a um animal senciente. E quando compostos químicos, plantas e animais passam a viver em um homem pensante, amoroso, incorporados ao seu corpo como alimento, então também o homem passa a viver a vida divina sem perder a própria identidade, quando renascer a vida da altura de Deus. Ele vive a sua vida humana porque possui uma alma. Então pode dizer, eu vivo. No entanto, vive uma vida divina porque sua alma é tomada pelo Espírito de Deus. E então pode acrescentar, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que ocorre aquela assunção à vida de Deus, o homem deixa de chamar o poder que o criou de Deus e passa a chamá-lo Pai, conforme reza o Pai Nosso que estais no céu. Quanto mais consciente se tornar desta filiação, menos considerará o mundo e tudo o que há nele. Quanto mais compreender o amor de Deus que morreu para redimi-lo, menos temerá tornar-se um louco por Cristo. A salvação da alma humana, adquirida pelo amor de Deus e o amor ao próximo, tornam-se suas únicas ocupações, como a daquele cristão representativo, São Tomás Moro, que morreu em vez de negar sua fé. Bem, prezado ouvinte, diante destas palavras tão maravilhosas e inefáveis, nós podemos considerar dentro desse dia hoje do ressuscitado, que é o domingo, dia da Santa Missa, dia do nosso descanso, dia do nosso louvor a Deus de maneira especial, porque hoje é o dia da nossa Páscoa semanal,
nós somos agraciados com estas palavras que exatamente dentro de nós elas surtem este efeito propositivo para que os nossos pés se ponham a caminho desta vida espiritual alta. O católico é chamado a viver uma alta espiritualidade. A baixa espiritualidade é aquela superficialidade que muita gente vive, uma fé católica carregada de superstição, de incoerência, de fragilidade e etc. Nós somos chamados a uma alta espiritualidade, uma espiritualidade profunda, capaz de nos reerguer de todas as nossas fragilidades e nos dá esta consciência reta e profunda que a nossa vida não pode ser manipulada pelas hordas desse mundo, que a nossa vida não pode ser condicionada por ideologias, por coisas pequenas deste mundo, mas ao contrário, a nossa vida ela deve ser toda ela embalada, toda ela motivada, incursionada pelo poder da graça de Deus, do Espírito Santo, que nos deu a graça do novo nascimento e nos fez filhos adotivos de Deus em Cristo. Deus é nosso Pai. O cristão toma consciência que veio dele e que a ele voltará. Esse é o nosso movimento no mundo em que estamos. Quando nós tomamos consciência disso, e para isso os santos testemunham com suas vidas essa possibilidade de andarmos com os pés na terra, mas termos o coração no céu, a gente vai entendendo o sofrimento, as perdas, as dores. Não é fácil caminhar sobre a terra. Não é fácil olhar para o passado, as lembranças, as saudades. Tantas dores que isso crava no nosso coração, os desafios de ontem e de hoje, as dificuldades que nos alcançam no dia a dia, tudo isso torna-se pequeno à medida que a minha fé, a minha espiritualidade vai crescendo, vai tomando contornos de eternidade, de sobrenaturalidade dentro de mim. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom caminhar sob a luz do seu olhar. Deus não nos massacra. Deus não tira nossa liberdade. Pelo contrário, o amor dele me faz ir adiante. E a sua graça, longe de me escravizar, me torna uma pessoa profundamente livre para amar, para esperar e para confiar. A liturgia deste 10º domingo do tempo comum nos traz uma preciosa antífona de entrada do Salmo 26, 1 a 2. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? São eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Aqui eu posso repetir esta palavra que disse aqui há pouco. Deus não é um peso. Deus não é um entrave. Não é um abscesso na nossa vida. Pelo contrário, um coração tomado pela espiritualidade, acolhido nas mãos de Deus por uma perene conversão, se torna verdadeiramente livre. Outro dia um sacerdote compartilhava comigo que na paróquia dele faleceu uma pessoa muito especial,
porque ela trabalhou mais de 50 anos limpando a igreja, participando piedosamente das orações e da Santa Missa. E ele testemunhava que aquela mulher tão simples, mas tão profunda, sempre que ela abria a igreja, antes de começar os seus trabalhos, estava ali diante do Santíssimo. Uma alma humilde, uma pessoa simples, uma viúva, e educou seus filhos ganhando dinheirinho lá para limpar a igreja. E deixou atrás de si uma grande experiência e testemunho para todos nós, a fidelidade a Deus. Foi fiel ao Senhor, na sua humildade, na sua simplicidade. É um coração rico. Quantas pessoas que são ricas econômica, materialmente, mas às vezes não têm essas riquezas do aprimoramento espiritual. Todos nós somos chamados a caminhar nesta propensão de sermos homens e mulheres que alcançaram um patamar espiritual profundo, que nos leva a ser corações que oram permanentemente, que se santificam naquilo que se faz, nos trabalhos, nos cuidados e nos zelos. Essa palavra de hoje, ela é para todos nós. Nós precisamos abdicar de tudo aquilo que é frágil na nossa vida, dessas realidades miúdas que não nos ajudam a subir o degrau da nossa santidade, do nosso encontro com Deus e da nossa experiência com Ele. O itinerário espiritual nosso católico requer de nós esse permanente permanecer. É a parábola da videira de Jesus, esse estar com Ele constantemente. É essa dádiva que o Espírito Santo quer impregnar dentro de você, dentro de mim, para que a nossa vida neste mundo seja uma vida a partir de um olhar espiritual. Nós possamos contemplar naquilo que se chama de cosmovisão, nessa compreensão de tudo que nos circunda, com olhar de fé, com olhar de esperança e com olhar de amor. Ser católico é isso. E hoje nós vamos expressar essa nossa identidade católica participando da Santa Missa com fervor e piedade. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa o ouvinte deste programa que necessita de paz, de restauração espiritual. Toca, Senhor, os nossos corações que estão frios, marcados pela assídia, pelo deserto. Dai-nos a graça, Senhor, de reanimar o nosso amor por Ti, por Teu Filho Jesus, que doou sua vida por nós. Enche-nos, Senhor, do Espírito Santo e nos dê uma fé madura e um desejo grande e um afeto enorme pelo altar, onde hoje celebraremos o santo sacrifício. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde juntamente com a sua família, neste domingo e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor te abençoe ricamente.